Gostaria de compartilhar a palavra com o tema Palavra Divina semeada aos corações para frutificar. Jesus ele fazia uso de muitas parábolas, né? E as parábolas eram histórias do cotidiano das pessoas. Ele usava elementos que eram muito comuns às pessoas. Hoje ele fala da parábola do semeador, né? E uma palavra que é muito importante, interessante, é um mistério, né? Quando os discípulos eles pedem para Jesus revelar o que é essa parábola, Jesus ele fala do mistério. E é interessante isso porque ao mesmo tempo que Jesus ele usava elementos do cotidiano, ele falava de mistérios do reino de Deus. Então ele falava de coisas celestiais usando elementos terrenos, né? E aí o mistério, o entendimento do mistério, a gente pode talvez pensar, né, como um jeito pagão, né, de que o mistério seria algo que um segredo que eu quero desvendar, que eu quero descobrir, mas eu não consigo entender. O mistério que Jesus está falando, que ele revela, né, é aquilo que Deus ele nos mostra, e a gente tem um conhecimento daquilo porque Deus ele nos revela. Então, o mistério é uma pessoa ou uma verdade que permaneceria desconhecida se Deus não tivesse revelado este mistério, né? Isso é o que Jesus está fazendo, né, quando ele conta a parábola. Por que isso é importante? Né? Quando os discípulos eles pedem para Jesus ele explicar sobre a parábola, Jesus ele fala assim: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O que é isso? O que isso quer dizer? Jesus ele está se referindo aos fariseus ou aqueles discípulos dos fariseus que eles têm um coração fechado, né? Ele está usando as palavras do profeta Isaías, né, que dizia, estejam sempre, em Isaías 6, 9 e 10, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então, ao mesmo tempo que o Senhor ele nos revela algo, né? E isso pode ser a transformação da nossa vida. Se o nosso coração for resistente, isso acaba se tornando a razão do nosso juízo, de nós sermos castigados. Então, por isso, é extremamente importante a nossa postura perante o mistério, ou perante o mistério revelado do Senhor. E o fato é que a nossa fé não é baseada naquilo que não sabemos, mas naquilo que nos é revelado pela palavra de Deus. Isso é muito importante na nossa compreensão da vida de fé. Fala para a pessoa do lado, fala assim, cutuca assim, fala, a gente crê naquilo que é revelado. Cutuca a pessoa do lado, fala assim, a gente crê naquilo que é revelado. Vocês podem perguntar, tipo, por que o pastor está filosofando assim? Onde o pastor quer chegar? Muitas vezes a fé pagã, ou a maioria das vezes, a fé pagã ou o misticismo é baseado naquilo que não se compreende, naquilo que é misterioso, né? As pessoas retribuem a fé sobre aquilo que eles não entendem. Aí isso tem gente que chama de crendice, né? É uma fé infundada, é baseado no nada. Mas a fé que nós cremos é baseado naquilo que Deus nos revelou. Não sabemos todas as coisas, não compreendemos todas as coisas, mas nós confiamos naquilo que Deus nos revelou, através
da sua palavra, através da palavra de Deus. Isso é muito importante. Tinha só para ilustrar, né, tem um debate, eu estava assistindo um debate do pastor Tarcísio, não sei o quanto vocês conhecem ele, ele é de igreja carismática, mas ele está sendo um grande apologeta do Evangelho, né? Embora eu não concorde com tudo que ele fala, uma coisa que eu achei muito interessante, que ele mencionou nos debates, né, contra os ateus, foi justamente isso. A gente crê naquilo que a gente entende, naquilo que a gente vê, né, que foi revelado por Deus, né, que foi revelado por Deus através da sua palavra. Dito isso, né, até aqui foi a introdução, vamos para a parábola do semeador. Se eu de repente der umas pausas meio estranhas assim, eu peço a compreensão de todos. Não é desculpa, não quero ficar dando essa desculpa, mas é um pouco de privação de sono, então meu cérebro às vezes dá uns tilt assim. Eu não sei se alguns já sabem, mas teve um dia desses, faz umas semanas, eu entrei na contramão da rua lá perto de casa, assim, que a rua da minha casa é mão dupla, mas a continuação é mão única, né? Aí eu acho que eu lembro que estava indo para o mercado, eu não lembro direito, mas eu estava indo feliz assim, e eu não percebi que eu estava na contramão. Eu só percebi quando a viatura da polícia parou no cruzamento, aí o policial olhou para mim assim. Eu fiquei todo sem jeito assim, eu fiquei desesperado, aí acho que ele percebeu, né? Não sei se ele achou que era um asiático turista que estava perdido assim. Aí ele só fez assim, para dar a volta, aí eu pedi desculpas assim, tudo com linguagem corporal, aí eu dei a volta e fui embora assim. Mas, enfim, peço a compreensão de todos. E uma coisa que a gente já nota na parábola do semeador é que o semeador ele é generoso. O pregador da palavra, né, Jesus ele já diz, né, que a semente é a palavra de Deus e a terra são os corações. E quando o semeador ele vai semear, ele é generoso, ele é muito generoso, né? Semeia à beira da estrada, chega a cair à beira da estrada, chega a cair na terra pedregosa, onde tem espinhos, na terra boa, e ele é muito generoso. Inclusive, a gente vê isso muito claramente nos versículos anteriores a Jesus contar a parábola. O versículo 1, né, que o nosso diácono ele leu, nosso querido diácono ele leu, a gente vê que Jesus ia passando pelas cidades povoadas, proclamando as boas novas do reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele é o semeador, que está proclamando a palavra do Senhor, ou as boas novas do reino de Deus. E quem estava com ele? Os 12 discípulos mais próximos de Jesus, os apóstolos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Imagina o quanto essa mulher deu trabalho antes de conhecer Jesus, antes de ter um encontro com Jesus. Imagina o quanto ela não foi temida, o quanto ela não foi marginalizada ou maldita, né, no sentido literal da palavra, enquanto ela era oprimida pelos demônios. Quem também estava com Jesus? Versículo 3, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Ou seja, também tinha uma mulher do high society, né? da alta sociedade, com poder aquisitivo, com status social. Então, a gente vê o leque de pessoas que estavam com Jesus, até quando a gente olha para os 12 também, né? Tinha pescador, né? Tinha pessoas que eram tanto de, digamos assim, espectro político de direita, né? Os zelotes, quanto publicanos, né? Publicano. Então, a gente vê, assim, pessoas diversas que tiveram acesso à palavra de Deus. Ou seja, Jesus, ele semeou generosamente. E eu creio que isso diz muito sobre a nossa postura perante o ministério de Deus, ou perante a obra do Senhor, de sermos generosos
ao semearmos a palavra do Senhor. Num outro ministério que eu estava servindo, era o Ministério de Refugiados, tinha um evangelista que trabalhava comigo, ele perguntou: pastor, até onde, até quando a gente vai investir na vida dessas pessoas? Gastar tempo com elas? Eu falei: até Deus permitir eles estarem conosco. Porque nesse Ministério de Refugiados, fica lá no Paris, no Brás, né? Perto da loja do nosso presbítero, Jorge, tinham pessoas que vinham e ficavam num abrigo de 6 a 8 meses. Alguns, eles conseguiam se estabelecer, conseguiam trabalho e tudo mais, mas a maioria ia embora. Ia para outros países, outras cidades, ou ia para a periferia de São Paulo, onde o custo de vida era menor. E, mesmo assim, entre esses que iam, tinha gente que realmente tinha sede da palavra, entregava sua vida ao Senhor e dava gosto de gastar um tempo, de falar do Evangelho, de ler a Bíblia juntos, de orar, mas tinha gente que a gente sabia que queria algum benefício. Teve uma pessoa que veio pediu dinheiro, e a gente falou: ó, dinheiro a gente não dá dinheiro, eu posso te ajudar com pasta de dente, com roupa, se eu quiser eu posso até te ajudar a procurar um emprego, né? Mas dinheiro a gente não dá. Aí a pessoa saiu xingando: a igreja não quer ajudar. Então, calma, né? Mas claramente essa pessoa, ela não estava com o coração aberto. Mas mesmo assim, se vem, a gente semeia. E eu creio que essa deva ser a nossa postura, né? De semear a palavra generosamente, generosamente. E a gente vê o semeador semeando em 4 tipos de terra, né, que são destacadas por Jesus, né, e vale a pena mencionar que cada terra é o coração, as terras são os nossos corações, ou seja, o campo de atuação da palavra de Deus é o nosso coração. Em outras palavras, o reino de Deus ele se manifesta nos nossos corações, ou a partir dos nossos corações. E aí, a partir dos nossos corações, vai se manifestando nossa vivência, nossa postura, de acordo com aquilo que acreditamos, de acordo com o propósito que nós acreditamos para a vida e assim por diante. Então, por isso, guardar o coração é extremamente importante, né? Em Provérbios 4 diz, se não me engano, no versículo 24, diz que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dela depende toda a sua vida, né? Então, é sobre isso que nós vamos refletir um pouco. Então, a primeira terra é a terra à beira do caminho. E, de novo, quando Jesus ele fala dessa parábola do semeador, ela é muito, assim, é um linguajar muito claro para eles. É tipo que nem falar para o jovem que está farmando aura, né? Eu aprendi isso no discipulado, né? Fazer discipulado com as meninas mais lindas, as adolescentes mais lindas, né, da nossa igreja, né? Segundo o evangelista Isaac, elas me ensinaram isso, o que é farmar aura, né? Tem gente que está olhando. É tipo, o que o pastor está falando? Enfim, é um linguajar jovem, né? Ou muito jovem, não sei. Quando Jesus está falando da parábola do semeador, é como se estivesse falando: uma pessoa foi trabalhar na empresa, uma pessoa foi fazer vendas, assim, algo muito do cotidiano das pessoas, né? E eles podiam pensar em semear o trigo, a cevada, era algo assim muito próximo deles. E quando a gente pensa, né, o semeador vai semeando no campo, naturalmente, dependendo de onde está, pode ser que caia à beira do caminho, né? É algo que pode acontecer. E o que acontece com as sementes que caíram à beira do caminho? O que acontece no caminho? Pessoas passam pelo caminho. Então, invariavelmente, as pessoas poderiam pisar nessa semente. Então, ao invés da semente, né, ser semeada ou ficar, né, entrar na terra, né, e aí para poder, né, germinar, criar raiz e tudo mais, ela fica sedimentada à beira da estrada. O que acontece quando ela fica exposta? Os pássaros vêm e comem, né? Elas vêm, comem a semente. E o que acontece com a semente?
ela é digerida pelos pássaros. Ela não tem chance de germinar, de crescer, de frutificar. E aí quando Jesus ele fala sobre esse tipo de coração, no versículo 12 ele diz: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, eles ouviram. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Então a gente pode pensar, a culpa é do diabo, que vem e rouba a palavra. Se depois do culto vocês saírem por aquela porta, vocês esquecerem completamente o que foi compartilhado, pensar outras coisas, pode ser que o diabo esteja roubando a palavra do Senhor dos seus corações. E aí você pode pensar, então é culpa do diabo. Porém, entretanto, tem uma condição favorável para que o diabo faça isso. O Hendrickson, ele fala que são corações que não respondem à palavra do Senhor. Eu diria que são pessoas que não dão ouvidos à palavra do Senhor. Entende a diferença? Ouvir é uma coisa, dar ouvidos é outra. Uma expressão que eu e minha esposa a gente tem usado muito falando com os nossos filhos é: você ouviu? Aí, ouvi. Aí eu perguntei para o meu filho, você ouviu? Ouviu. O que o papai falou? Aí falou uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu tinha acabado de falar. Não foi isso que eu falei, Você não estava ouvindo. Assim, estava ouvindo, mas não estava dando ouvidos ao que eu estava falando. Entende a diferença? Então, se eu não dou ouvidos à palavra do Senhor, se eu estou distraído, sei lá, mexendo no celular, fazendo outras coisas, que eu entendo que quem está no celular é porque está acompanhando na Bíblia online ou está anotando a palavra, Eu creio assim. Não me façam de inocente, tá? De bobinho, mas é o que eu creio. Mas assim, aqueles que ouvem a palavra e o diabo vem e rouba a palavra dos seus corações são aqueles que não deram ouvidos à palavra. Que a semente, ou a palavra do Senhor, foi como que pisoteada, ficou exposta e tchau, foi embora. E obviamente não germina, não cresce, não frutifica, não tem vida. Não tem vida alguma. O segundo tipo de terra é a terra de pedras. Que o Hendrickson, de novo, ele fala que são corações impulsivos, ou corações de muita emoção, que a emoção vai à frente de qualquer coisa. Elas, quando ouvem a palavra, na explicação de Jesus, versículo 13, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Eles até falam: nossa, pastor, maravilhoso a pregação, que palavra bonita, essas palavras são muito bonitas. E eu ouvi com muita alegria, não, é isso mesmo, está certo, só que não tem raiz. Ou seja, não medita na palavra de maneira profunda. A palavra, a semente chega a quebrar, a germinar, mas a raiz não é profunda. Por causa das pedras do coração. Então, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Bate o sol, que faz bem para as plantas, mas elas secam. Por quê? Não tem raiz, não tem água, não tem umidade. Ela precisa da raiz para puxar a água com os nutrientes, os minerais, para poder crescer, para poder frutificar. Mas aqueles que ouvem e não têm raiz, desistem na hora da provação. Essa é a característica que demonstra que o meu coração, ou que o nosso coração está cheio de pedras. Vem alguma provação, pode ser alguma tentação interna, ou pode ser até alguma provação externa, de alguma perseguição, de qualquer problema. A pessoa não resiste, não persiste, não age pela fé, mas acaba abandonando a fé. Tem gente que questiona, será que essa pessoa realmente faz parte, ou fez parte em algum momento do rebanho de Deus? Em 1 João 2,19, o João ele fala de pessoas que abandonaram, Diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos.
A gente precisa tomar cuidado, né? E, ao mesmo tempo, o convite hoje para que os que estão aqui presentes, para que nos acompanham online, é de fazer um diagnóstico. Tem muita gente que se aproxima da cristandade ou da igreja porque vê coisas bonitas. Uma parte da nossa missão é cativar as pessoas para que façam parte do povo celestial. Esse é o nosso desejo, mas você realmente fará parte do povo celestial se você ouvir as boas novas e você se tornar discípulo do Senhor. Senão, é uma expressão que vira e mexe e volta, né? É o que alguns chamam de cristão cultural. Aqueles que gostam das coisas, dos elementos do cristianismo, mas não têm um encontro genuíno com Cristo Jesus. Que não enraizaram, a palavra de Deus não está enraizada no seu coração. Não tem como frutificar, né? Acaba secando, acaba morrendo. O terceiro tipo de terra, a terra de espinhos. Ou o que o Hendricks chama de corações preocupados, né? Também germinou, cresceu, só que não amadurece, porque tem espinhos em volta que sufocam o trigo ou o que quer que seja que está crescendo. Jesus ele explica no versículo 14: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas 3 coisas que Jesus cita: preocupações, riquezas e pelos prazeres desta vida, né? São 3 coisas que sufocam a pessoa. Então, preocupação dos problemas atuais, preocupações das coisas que hão de vir, né? O que eu vou comer, o que eu vou fazer no futuro, né? Por exemplo, falando um pouco da minha realidade, uma preocupação que a minha esposa tem é o que a gente vai fazer com o nosso filho quando a minha esposa sair da licença maternidade. A gente pensou em tudo, até da minha esposa sair do trabalho para cuidar, mas aí assim, cai muito a nossa renda e, além disso, a minha esposa, os meus filhos têm bolsa por causa da minha esposa, né? Porque ela é pedagoga. A gente pensou em eu ficar meio período, depois, sei lá, deixar meio período com uma babá, que, nossa, é caríssimo, a gente cotou algumas pessoas. Como é a maternidade, isso aqui lá. E aí, conversando com a minha esposa, né? Ela trazendo tudo isso, eu pensei, nossa, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, eu tenho que pensar. Nossa, é muito grande assim. E a gente vai orando e vai colocando nas mãos do Senhor. E se eu não tomar cuidado, essas preocupações vão sufocar a gente, vão me sufocar. E vão me impedir de amadurecer. Né? Preocupações. Né? Ou riquezas. O desejo de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Ou, sei lá, não sei se dá para colocar no pacote também a carreira, né? Carreira de trabalho. Isso é muito importante para mim. Se eu for atrás disso, se isso for a coisa mais importante, isso vai me impedir de amadurecer, de frutificar. Se eu não entendo que as riquezas são para abençoar as pessoas que estão ao meu redor, ao próximo, se eu não entender que a riqueza serve para investir no reino de Deus, em missões, investir na educação da IPC Kids, dos adolescentes e assim por diante, para proclamar o evangelho, fazer discípulos. Se eu não entender que tudo isso é para abençoar e eu querer, ou nutrir o desejo de enriquecer por enriquecer, isso vai impedir que eu amadureça. Eu não costumo falar de dízimo, de ofertas, né? E eu não acredito que isso seja obrigatório, no sentido de que se eu não dizimar, Deus vai me castigar, Deus vai me amaldiçoar. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o dízimo é voluntário. Mas eu entendo também que se eu creio que Deus provém, se Deus é aquele que me dá provisão diária, dízimo é muito pouco. 1/10 do que eu tenho, se tudo o que eu tenho é de Deus, se eu sou um mordomo de Deus, dízimo é muito pouco, na verdade.
Uma oração que eu faço, nunca preguei sobre isso ostensivamente, mas o meu desejo é que a nossa igreja possa contribuir em causas missionárias ostensivamente, né, para os próximos anos, né? É uma oração que eu tenho. E a terceira coisa que pode nos sufocar são os prazeres da vida. Os prazeres que nos afastam de Deus, porque estar com Deus é prazeroso. Posso ouvir um amém? Amém. Que amém tímido. Estar com Deus, viver os planos de Deus é um grande prazer. Mas existem prazeres paliativos. É que nem as crianças que vão comer bala antes da refeição. Então, a bala, esses doces, tem sabor nutritivo. Mas não é algo que nos nutre de fato. Esses são os prazeres da vida, paliativos, né? As coisas que o mundo prega, o entretenimento que o mundo prega. E aí a gente fica colocando na balança, será que vale a pena pagar o preço de ser discípulo de Jesus e viver inteiramente a palavra do Senhor, de modo que isso possa frutificar? Ou eu quero esse prazer imediato, eu quero satisfação imediata. Às vezes, chega final da tarde, meus filhos estão com fome, eles começam a abrir a geladeira freneticamente, começam a ver o que tem. Aí tem vezes que eu digo, calma, espera, a janta já está saindo. Né? Mas não, quer saciar a fome já. Mas às vezes precisa esperar para comer comida gostosa, né? Que papai fez, que mamãe fez, né? Que vai nos nutrir, né? Que vai dar a sensação de saciedade de verdade, que não vai fazer mal, que não vai subir a sua glicose, que não vai te dar obesidade. Eu não falo tudo isso, mas é tudo isso que está por trás. E quando a gente vai atrás dos prazeres, né, da carne ou os prazeres do mundo, no final a gente fica obeso espiritualmente, ou a gente deixa de amadurecer, melhor dizendo. Então são coisas que podem nos sufocar. E por último, é a terra boa. Os corações que respondem. E são aqueles que frutificam, né, a 100 por 1. Né? Em outra passagem, né, no Evangelho Sinótico diz 30, 60, 100 por 1. E aí Jesus ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus ele explica quem são essas pessoas que têm, que são de terra boa, que ouvem a palavra do Senhor, que respondem, ou que correspondem à palavra do Senhor. Ele fala de algumas características, né? Seriam 4 ou 5 características. E a primeira coisa que Jesus fala é que é um coração bom e generoso. O que é um coração bom e generoso? Um coração que tem bondade e generosidade. É um coração que não é preconceituoso. É um coração que ouve a palavra do Senhor abertamente. Aqueles que não ouvem, aqueles que são existentes, né, como o caso da primeira terra, à beira do caminho, pode ser que eles tenham uma resistência ao mensageiro. A mensagem pode ser divina, pode transformar a vida das pessoas. Mas eu não gosto desse cara que está falando, eu tenho um preconceito. E eles não vão ouvir. Ou também, a mensagem, o evangelho, ele ofende as pessoas, né? Porque ela mostra que eu sou pecador. Né? E tem gente que não quer ouvir isso. Não quer, simplesmente não quer ouvir isso. Ou considera a palavra de Deus, o evangelho, uma fábula. Uma coisa que está de igual para igual com alguma lenda, alguma fábula qualquer. Essas pessoas não vão ouvir, mas aqueles que têm um coração bom e generoso, que têm a disposição de ouvir e dar ouvidos à palavra do Senhor, ela vai frutificar. Aquele que, tá bom, se o Senhor diz para fazer, eu vou fazer. Se o Senhor diz para não fazer, eu não vou fazer. É um coração bom e generoso. Não é um coração dúbio, não é um coração dividido. E ele ouve a palavra. Né? Ele não só ouve a palavra, mas ele retém a palavra. Ou seja, ele dá ouvidos à palavra. Ele medita naquela palavra, ele regurgita naquela palavra. Né? Eu amo quando, eu quero incentivar muito os irmãos, quando mandam mensagem na segunda-feira ou domingo à tarde, perguntando, pastor, me explica melhor essa passagem.
me explica melhor isso que o pastor falou. Eu amo, porque isso quer dizer que a pessoa está meditando na palavra do Senhor. Ou pode ser até em alguma coisa que você meditou, ou alguma dúvida que os seus filhos tiveram, né? Essa semana veio a dúvida do Vitor, né? Do nosso Vitorzinho. A mãe mandou a dúvida. Eu amei, assim, de poder contribuir com isso. Por quê? Quer dizer que o nosso povo está ouvindo a palavra através da pregação, através da leitura, através da meditação, e está retendo a palavra do Senhor. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. E essas pessoas fazem o quê? Dão fruto. Se vocês pararem para pensar na proporção do fruto, em porcentagem é muito grande. Se for 30 por 1, quanto por cento? Me ajuda aí, os universitários. É o que? É 3.000%, né? Tá certo, né? Se fosse 3 por 1, seria 300% de lucro, digamos assim, não é? Então, 30 por 1 é 3.000%. Se é 60 por 1, é 6.000%. Se é 100 por 1, daquilo que eu investi, retorna o quê? 10.000%. Né? Agora, eu queria perguntar para vocês que são empresários, que são comerciantes. Existe algum negócio que dá 10.000% de lucro? No mundo? É pirâmide, é golpe, né? Não caia nessa. É muita coisa. Se for ver, se um empreendimento der 20%, 30%, tá bom. Se der 40%, chegar perto do 100%, é maravilhoso. É quase não existe, é muito raro. Imagina 10.000% de lucro. O reino de Deus é semelhante a isso. Aquilo que a gente investe no reino de Deus, isso dá frutos nessa proporção. Eu não quero dizer necessariamente que isso seja um aumento numérico da nossa igreja, por exemplo. Não, mas tem uma generosidade, tem uma abundância, melhor dizendo, quando nós agimos conforme a palavra do Senhor. Até mesmo famílias quebradas. Quando o marido e a mulher, eles se quebrantam diante do Senhor, eles ouvem a palavra do Senhor, retêm a palavra do Senhor, eles obedecem a palavra do Senhor, eles são transformados. Tem um casal que, já cheguei a citar algumas vezes ao longo desses anos de pregação, mas tem um casal que eles chegaram a chamar a polícia, uma das brigas que eles tiveram. Teve uma ocasião em que, só de raiva, a esposa ligou para mim, mas porque eu era muito próximo do noivo, né? E aí eu fui. É o trabalho deles. E eu falei para ele catar a aliança dele do lixo. Falei, não, pega de volta. Ele estava assim, transtornado. Não, pega de volta. Ele pegou e colocou no dedo de volta. Hoje, eles estão com 3 filhos maravilhosos. E Deus tem edificado a família deles. Quando isso acontece? Quando a gente ouve a palavra do Senhor, quando a gente retém, dá ouvidos à palavra do Senhor, quando a gente retém, quando a gente obedece. Isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E não só isso, não só a minha família é edificada, mas através da minha família Deus pode abençoar outras famílias também. Então, uma característica importante que eu já deixei de mencionar, perseverança. Dão fruto e dão fruto com perseverança. Usando esse exemplo que eu dei desse casal, dessa família, imagina se eles não tivessem perseverado no Senhor. A mudança não vem de imediato, né? Não vem de... Vai, volta, tem recaídas, a gente tem que perseverar. Vão vir pessoas falando, você é doido, você é maluco, por que você está fazendo isso? Ontem eu estava com o pastor Alfredo e a Raquel, da igreja de Anápolis. O pastor Alfredo e a Raquel são do Pense Laranja, né?
E ontem eles estavam compartilhando com os pastores e o pessoal de escola dominical das igrejas coreanas. Eles estavam falando da história deles, que eles estavam morando nos Estados Unidos e eles voltaram para o Brasil. Eles tinham migrado para lá, a Raquel, na ocasião, porque ela foi estudar, estava trabalhando na igreja lá, estava atuante, estava dando frutos. O pastor Alfredo estava lá também, ele podia estudar lá. Ele se converteu nos Estados Unidos, tal, e depois eles se encontraram, e ele recebeu o chamado do Senhor. Ele poderia tranquilamente manter a carreira ministerial lá, mas eles, entendendo que era a direção de Deus, eles voltaram para o Brasil, foram para Anápolis, e estão lá há 15 anos, há mais de 15 anos lá, fazendo um ministério. E as pessoas falavam, você é doido, por que você vai... Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, por que você está... Mas eles fizeram isso, e como frutificou, como Deus abençoou a vida deles, e abençoou a igreja de Anápolis. E é curioso que o ministério infantil deles se chama IPC Kids também, né? Que é a primeira igreja central, eu acho. Igreja Presbiteriana Central de Anápolis, aí ficou IPC Kids também. Mas aí, e gerações foram abençoadas através deles, né? Como Deus usou a vida deles para abençoar gerações e gerações. Né? E a perseverança de realizar a obra do Senhor, de obedecer a palavra de Deus. E é engraçado que o mesmo sol que secava, né, as plantas que cresceram no solo pedregoso, bate também naqueles que cresceram em terra boa. Mas o sol não seca essas plantas. Pelo contrário, ele nutre. Através das provações nós crescemos. Né? Tiago fala, né? Para agradecer pelas provações, porque elas, ultimamente, elas nos produzem perseverança e produzem em nós a sabedoria. Então, perseverar no caminho do Senhor, permanecer no Senhor é extremamente importante. O que a gente precisa fazer para frutificar? Quem está comigo há um tempo já tem que saber disso, valendo almoço. O que a gente precisa fazer para frutificar? Permanecer, perseverar. Né? Se tirar da terra, não frutifica. Mas se permanecer na terra, vai frutificar. Né? De novo a parábola da videira. Né? Se a gente permanecer na videira, né? João 15, né? Se a gente permanecer em Jesus, vamos frutificar. É tudo que a gente precisa fazer. Né? Perseverar, permanecer na palavra do Senhor, permanecer no amor de Cristo Jesus, permanecer no Senhor e o Senhor em nós, a sua palavra em nós, o seu amor em nós. Né? Nós precisamos permanecer no amor de Cristo Jesus. E assim nós frutificaremos. Usando o exemplo que eu dei das mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério, vocês viram que tinha umas mulheres assim que era complicado. Imagina chegar alguém endemoninhado aqui na nossa igreja. Como é que a gente ia lidar com isso, né? Assim, a gente tem recursos para isso, né? Porque tem o nome de Jesus, que tem autoridade, mas imagina o quanto elas davam trabalho. Mas sabe o que elas passaram a fazer? Versículo 3. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Elas eram patrocinadoras do ministério de Jesus. Elas passaram a participar ativamente do ministério de Jesus. Mulheres marginalizadas, mulheres de alta sociedade, diversas pessoas, né, que foram agraciadas, que foram alcançadas pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, e frutificaram. Então, 2 perguntas que eu quero fazer e encerrar. Primeiro, qual terra representa o meu coração? Vou dar 5 segundos para você pensar. Qual terra representa o meu coração? Segunda pergunta, qual o estado do meu coração? Qual o estado do meu coração? Porque eu confesso, eu fazendo um autodiagnóstico, tem muitas vezes que eu vejo um pouco de cada. Eu vejo palavras
do Senhor que eu li, que eu ouvi, que eu estudei, mas que não permaneceram no meu coração, que eu não tenho obedecido a essas palavras especificamente. Tem momentos em que, como o exemplo que eu citei, se eu deixar, os problemas me sufocam, assim, as questões, as preocupações me sufocam e tem alguns problemas que mexem mais comigo do que outras. E tem vezes que provações, tentações, enfim, podem me sufocar também, podem tentar me sufocar. Eu identifico um pouco de cada disso no meu coração, espinhos, pedras. E se esse é o seu caso, quero convidar você a fazer uma oração, submetendo-se ao Senhor, dizendo: Senhor, ara a minha terra, prepara o meu coração para a Tua palavra, que aquilo que nós ouvimos hoje possa germinar, possa crescer, possa ser nutrido, possa frutificar para a Tua honra e para a Tua glória. Vamos dar ouvidos à palavra do Senhor, vamos permitir que Deus Ele realize a sua obra. Vamos curvar nossas cabeças. Fale com Deus agora neste momento. Pai, obrigado porque o Senhor é generoso para conosco, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E o Senhor nos revela mistérios de Deus, mistérios do reino de Deus. Eu te rogo, Pai, que o Senhor nos dê humildade, para que nós ouçamos a Tua palavra com o coração aberto, com o coração bom e generoso. Tira, Senhor, de nossos corações as pedras, expulsa os pássaros, tira os espinhos do nosso coração, aquelas coisas que nos sufocam, Senhor, tira de nós, Senhor. Que o nosso coração seja uma terra boa, que nós possamos cuidar do nosso coração, para que o reino de Deus se manifeste aos nossos corações. Nós recebemos a Tua palavra, Senhor, com o coração aberto. Nós declaramos mais uma vez que Cristo é o Senhor, que é o nosso Salvador. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Se há algum pecado não confessado, mostra-nos, não para vivermos de culpa, mas justamente o contrário, para que nós possamos confessar esse pecado, reconhecendo o pecado e que nós experimentemos o perdão de Deus. Então o Senhor, que é fiel e justo, nos perdoará dos nossos pecados, nos purificará de toda injustiça. Que nós possamos confiar na palavra do Senhor. Ministra aos nossos corações, abençoa os nossos corações, Senhor, para que possamos render frutos a Ti. Frutos que glorificam o Teu santo nome, onde quer que estejamos, seja aqui na igreja, seja no local de trabalho, entre amigos, entre os familiares, no clube, onde quer que seja, que o Senhor esteja manifestando o Seu poder, a Sua glória em nossas vidas e através de nós. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.